Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam curtindo aí essa tarde de celebração. E, de fato, ser pai é algo maravilhoso. A paternidade, eu sempre digo, é uma manifestação do poder de Deus. É dom de Deus. A paternidade, assim como a maternidade, claro, é algo realmente maravilhoso. Porém, a paternidade é mais do que simplesmente o ato biológico de gerar filhos. Eu quero, ainda nessa fala, retomar esse aspecto com você, para que mais do que nunca nós possamos exercer na sua completude, no seu melhor potencial, esse encargo, esse papel de ser pai. Quando a Aninha me convidou para trazer essa fala para vocês, e quando ela me deu as nuances, olha, eu gostaria de pensar em sonhos e projetos, e novos sonhos e novos projetos, imaginando essa era da retomada. Tomara, possamos dizer assim, né, gente? Tomara que a gente consiga olhar a pandemia pelas costas, sem saudade nenhuma. E quando ela ainda trouxe mais, olha, eu queria que você abordasse aspectos médicos, que implicações médicas há quando eu deixo de sonhar, o que isso significa para a minha saúde. Eu fiquei pensando em tudo isso e de que forma eu poderia condensar aspectos importantes para trazer nessa tarde, para que em 20 minutos a gente pudesse refletir um pouquinho acerca dessa temática. Então eu me vali aqui, fui na sala dela, dei uma saltada, me vali aqui de dois elementos que eu quero como representativos de dois aspectos muito importantes que nós vamos falar. Eu tenho em primeiro lugar aqui uma jarra, não à toa repleta d'água, e essa jarra vai para nós representar o cosmos, o universo. E quando eu te falo de cosmo e de universo, eu preciso fazer um resgate conceitual à luz do que nós vamos tratar hoje à tarde. Quando eu me refiro a esses termos, eu estou sim, no primeiro momento, pensando no conjunto de elementos físicos, no conjunto de elementos criados. Mas também eu estou pensando do ponto de vista do universo, não como uma força amorfa e sem personalidade, mas eu estou pensando no próprio Criador. Eu estou pensando na pessoa de Deus. Essa é a representatividade, esse é o simbolismo daquela jarra cheia d'água. Por outro lado, a taça representa o indivíduo, nos representa na nossa individualidade, na nossa complexidade e também na nossa completude. Eu quero pensar com você hoje à tarde 4 leis que regem as relações entre indivíduo e universo, entre universo e indivíduo. E depois vamos fechar pensando o que tudo isso tem a ver comigo e com você como pais. A primeira lei diz respeito à jarra. Essa primeira lei se refere à jarra como sede máxima de todas as potencialidades. Em outras palavras, equivale a dizer que em Deus nós temos a sede de todas as potencialidades. Tudo que quisermos ser, tudo que quisermos ter, tudo que quisermos fazer, alcançar, tem em Deus a sede máxima. Ele é tudo. Ele pode todas as coisas. E porque Ele é tudo e pode todas as coisas, é que nos fortalece e nele podemos todas as coisas. Essa é a ideia da primeira lei. A segunda lei se refere ao indivíduo. Esse indivíduo aqui representado em nossa fala por essa taça, representa que nós, indivíduos, temos um relacionamento com o universo, porque não apenas dele viemos e pelo Criador fomos feitos, mas nós temos a sua essência. A palavra de Deus, ao se referir sobre isso, vai dizer que nós somos
à imagem e semelhança de Deus. Em bom goianês, eu sou oriundo de Goiás, a gente diria assim, cara de um, focinho do outro. Com todo respeito pela palavra de Deus. Então a segunda lei que quero dizer para você é que nós somos essa partícula. E é interessante que essa ideia vai repercutir em todas as áreas da nossa vida. Preste atenção nisso. Se eu penso em aspectos morais, nós somos caricatura, nós somos cópia de Deus. Nós chamamos esses atributos morais que temos em comum com Deus de atributos comunicáveis. Santidade é um exemplo. Atributos que nós trazemos porque recebemos dele. Mas também, curiosamente, se eu penso na nossa constituição física, olha que interessante, a nossa constituição corporal, a nossa constituição física guarda uma relação com a própria constituição física do globo terrestre. Isso é fascinante. Quando eu digo isso, eu me refiro a elementos constitutivos como carbono, como sais minerais, como água. Isso vem desde os primórdios, com a medicina chinesa, indiana, egípcia, com a filosófica medicina grega e mais modernamente com a constatação da medicina aos moldes dos dias de hoje, aos moldes da ciência moderna. Temos cada vez mais aspectos que comprovam que a nossa constituição, agora falando no ambiente físico, guarda proporção e constituintes, tais quais a matriz maior. Fascinante isso. A tal ponto que o nosso organismo é um microcosmo. Fantástico isso. Guarda na sua cabeça essas leis. Elas serão absolutamente necessárias para a gente fazer o fechamento daqui a pouquinho. A terceira lei não é menos interessante. E eu vou me valer aqui de uma porção a mais desta água para eu demonstrar para você, para eu discorrer com você sobre a terceira lei. Vamos admitir que essa bela taça tem 250 ml de capacidade. E vamos admitir, fica óbvio que não teria sido assim, mas vamos admitir que fui bastante assertivo e consegui colocar aqui 125 ml, exatamente a metade. Essa terceira lei diz que, diante de qualquer circunstância das realidades que nos cercam, existem dois enfoques. Um primeiro enfoque, poderíamos chamá-lo de otimista, que olha para essa taça, ela contém metade da sua capacidade e a visão otimista diz, quase chega. Só tem 125 ml. Quase chega. É a visão otimista. Em contrapartida, a visão pessimista olhará para a mesma taça, com a mesma quantidade de água e dirá, ó céus, quase vazia. O que faço agora? Reconhecer essas duas visões e escolher que visão teremos é extremamente importante para o nosso dia a dia. E talvez aqui eu consiga fazer uma aproximação com a nossa saúde, talvez aqui eu consiga trazer elementos médicos que farão muito sentido para você. Talvez você já saiba alguma coisa dessa, talvez seja novidade. Para que eu te faça entender as relações que existem entre essa visão e a nossa saúde, porque de repente você pode estar pensando, não faz sentido na minha cabeça. O cara está maluco. O nosso sistema nervoso tem uma parte que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Ele é assim denominado porque as suas ações não são absolutamente passíveis de serem por nós controladas. Particularmente as ações, o comportamento de nossas vísceras.
de nossos órgãos internos. Poderia citar como exemplo a nossa frequência cardíaca, o número de vezes que o nosso coração bate por minuto, a contração do nosso estômago ou do nosso intestino, a dilatação dos nossos vasos sanguíneos. Eu não tenho o menor controle sobre qualquer dessas atividades. Não tem como eu dizer para vocês, agora, senhores, observem que eu estou aqui produzindo uma contração gástrica. Não, absolutamente. Porque isso faz parte, é competência do sistema nervoso autônomo. Por sua vez, o sistema nervoso autônomo se divide em dois campos. Um campo chamado sistema nervoso autônomo simpático e o outro sistema nervoso autônomo parasimpático. Antes que você se enfade, imagine, entrei na sala errada, que técnica chato, vou fugir de tudo isso, vou para aspectos bastante práticos e diretos com você. O sistema nervoso simpático, que de simpatia não tem nada, simpatia entendido como um sujeito alegre, um sujeito atraente, um sujeito bonachão, não é essa a ideia. A ideia etimológica de simpático, sim, ao mesmo tempo, síncrono, concomitante, e patos, doença. Na verdade, nós não podemos crucificar o sistema simpático, nós precisamos dos dois. Eles precisam estar equilibrados. O sistema simpático ele tem ações como acelerar o coração, aumentar a pressão arterial, dilatar os brônquios, relaxar o estômago, relaxar a bexiga, fechar o esfíncter da bexiga. O parasimpático faz exatamente o contrário. Agora vem alguns dados extremamente interessantes. Lembra da visão da terceira lei? Lembra da visão otimista? O modus otimista de ser, se eu pudesse pensar e expressar assim, estimula o meu sistema parasimpático. O modo pessimista de ser estimula o sistema simpático. Agora vai começar a fazer sentido na sua cabeça. Nós vamos chamar, quando o indivíduo tem preponderância de um ou outro, nós vamos chamar de tônus simpático e tônus parasimpático para o predomínio de um ou de outro sistema. Então, quando o meu modo de vida sistematicamente é pessimista, veja os eventos. Eu vou viver menos. Então, quem tem tônus simpático vive menos quando comparado com quem tem tônus parasimpático. Quem tem tônus simpático vai ter mais diabetes, vai ter mais acidente vascular encefálico, os famosos AVCs, vão ter mais infarto, vão ter mais angina, vão ter mais arritmia, vão ter mais morte súbita, vão ter mais obstruções arteriais. O parasimpático, exatamente o contrário. Mas aí você pode dizer, mas simplesmente porque eu vivo de uma forma mais pessimista e sempre olhando o lado negativo das coisas? Sim, senhores. É bem verdade que não estou aqui dizendo que o único elemento para a determinação desse tônus é essa forma pessimista ou otimista. Não, é um conjunto de situações. Mas esta é uma situação importante. Tenho, senhores, certeza disso. Então, aqui já traz um nexo, aqui já traz um elemento prático, a forma como eu vou olhar as minhas taças, entendidas como as circunstâncias que nos vão cercar, vão determinar se eu vou viver sob tônus simpático ou se eu vou viver sob tônus parasimpático. Existem tantas nuances interessantes. Está demonstrado, meus caros, que ter tônus simpático vai aumentar meu número de hospitalizações ao longo da vida, vão fazer com que eu tenha formas mais graves de doenças, vai fazer com que, uma vez adoecendo, meu tempo de adoecimento será maior. Percebam? Se eu tiver uma condição álgica, ou seja, se eu tiver uma condição de dor que exige o uso de analgésico, eu terei necessidade, se tiver tônus simpático, de uma dose maior, de um medicamento mais potente, de associações de medicamentos, de tempo maior de uso de medicamento. Uau! Quanta implicação interessante! E está em nossas mãos viver de uma ou de outra forma. De pronto, eu quero dizer para vocês,
que essa visão é passivo de aprendizado. E seria um belíssimo presente dos pais a gente sair daqui com isso hoje. A quarta e última lei diz o seguinte: a partir daquele enfoque, a partir daquela visão que eu tenho da minha taça, que tem apenas metade de água, eu vou determinar o comportamento do universo. De novo entendido como um conjunto de constituintes da criação, mas principalmente pelas ações do regente, do Criador. Então, quando eu começo a visualizar de uma forma otimista a minha taça pela metade, já vejo repleta, eis que ela está se enchendo, todo o universo concorre para que isso se torne verdade. E eis a minha taça se tornando cheia, e superabundante, e transbordante. Quando eu penso o contrário, também é verdade, senhores. Todo o universo concorre para aquilo que eu vivo dizendo, para aquilo que eu vivo afirmando. A minha taça está vazia, eis que está secando. É verdade. Que interessante é, que oportuno é colocar isso em prática, vivenciar isso em nossas vidas. Que tempo terrível foi esse, meus caros, em que sofremos todo esse avalanche da pandemia e perdemos os nossos sonhos e projetos em nome de uma ordem maior: sobreviva. E a nossa preocupação passou a ser sobreviver. E fomos perdendo pelo caminho, encaixotando sonhos, esquecendo projetos, e fomos nesse mote: sobreviva. E o modo pessimista, devagarinho, passou a ser o nosso modo de ver a vida e de se relacionar com ela. Momento de mudar, de virar a chave. E aí talvez você possa dizer: Giovanni, talvez na sua realidade seja fácil, talvez no seu dia a dia seja factível, mas você não imagina como é a minha vida. Você não imagina que eu absolutamente não consigo olhar para a minha taça, ainda que plena pela metade, cheia pela metade, e eu a consiga ver cheia. Minha condição é muito difícil. As minhas circunstâncias são inimagináveis, é terrível o que eu vivo. É também para você, para mim e para você, essa orientação de ver a taça se enchendo. Você sabe qual é o segredo? O segredo é qual é a base de segurança que eu e você precisamos embasar para conseguir olhar a taça e vê-la se enchendo. Se eu fizesse um desafio aqui hoje à tarde e desafiasse vocês a me garantir, qual de vocês conseguiram me garantir somente o próximo batimento do coração? Eu tenho certeza que ninguém em sã consciência se candidataria. Sabe por quê? Porque nenhum de nós nessa sala conseguimos garantir nem mesmo o mísero próximo batimento cardíaco. Absolutamente não conseguimos garantir. Por isso que quando eu olho para a taça e sobre ela declaro que está cheia mesmo não estando, e exerço sobre ela uma visão otimista, se eu não estiver embasado em algo maior do que eu, isso se chama pensamento positivo. E a maior fraude que você possa imaginar. Desculpe se te decepciona. A diferença é quando essa certeza, essa segurança vem porque eu estou conectado com o Criador. Vem porque eu deposito no Senhor a minha confiança e a minha segurança. E nós vamos chamar isso de fé. Essa é a diferença entre fé e pensamento positivo. E agora, resgatando o conceito que no iníciozinho de nossa fala dissemos, paternidade é mais do que um fenômeno biológico. Eu quero dizer para você que paternidade é o exercício da posição de liderança que Deus te colocou na sua casa. Você já parou para pensar que você é líder de uma partícula da sociedade? Um grupinho que a gente chama de filho. E aí você pode imaginar assim: opa, estou podendo, então eu aprendi hoje que eu sou líder, eu sou o comandante, eu que mando. Não, você não entendeu ainda. A posição de líder é aquele que vai na frente,
é aquele que puxa a fila, é aquele que desbrava, é aquele que está pronto para os solavancos, ele é que puxa o caminho, aliás, ele é que faz o caminho e dá a direção. É essa liderança que você foi chamado a fazer hoje. É essa liderança que traz o sentido da paternidade. É isso que eu e você precisamos resgatar hoje à tarde. E para que eu exerça essa liderança, sendo referencial para os meus filhos, eu preciso entender essas 4 leis que governam a minha relação enquanto indivíduo com o universo como obra criada, mas principalmente com o Criador. Quando eu, entendendo isso, desenterrar meus sonhos e projetos que ficaram para trás e resgatar uma posição otimista de ver a vida, agora eu poderei ser um referencial para os meus filhos. Agora eu poderei de verdade impulsionar a vida deles e ser de verdade pai. É assim que nós desejamos a você. Feliz Dia dos Pais. Feliz comemoração. Sejamos esses pais. Sejamos referência para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.